Era uma manhã de quarta-feira, o sol brilhava e fazia calor, mas ainda para Eugênie, que tosquiava as ovelhas, com as saias amarradas à cintura, e tinha o suor a escorrer pelo rosto rubro devido à exposição ao sol. A ovelha em suas mãos no momento escapou-lhe, num movimento brusco, promovendo o tombo espetacular da moça, que vencida pelo cansaço não foi atrás do animal, deixou-se ficar sentada, olhando desolada para o objeto cortante que usava. Foi quando ouviu uma risada meio contida, de alguém que tentava, sem resultado, não rir da sua queda. Virou-se na direção da mal disfarçada gargalhada, com expressão furiosa, e já ensaiava um sem número de impropérios quando seus traços se suavizaram e seus lábios se abriram em franco sorriso. Patrick. Não acreditei que voltaria. Eu disse que viria, e um cavalheiro nunca mente. Num gesto automático, soltou as saias e com a barra tentou limpar o rosto, desistindo ao sentir que ficaria totalmente descoberta. Patrick aproximou-se e com o lenço imaculado lhe secou o suor do rosto, colo e pescoço. Quer que a ajude com o rebanho? Não, estou cansada, continuarei mais tarde. Sente-se ao meu lado e fale-me de você. Ele tirou de um alforje o perfume que Khaldun mandara e, molhando as pontas dos dedos no líquido aromático, tocou os cabelos dela. A lembrança do amigo e aqueles cabelos cor de fogo entre seus dedos fizeram lágrimas silenciosas lhe rolarem pelo rosto. Por que você chora? São tão lindos os seus olhos, deixe-os brilhar. Esperei tanto para tocar seus cabelos vermelhos e agora estão tão perto. Você me deixa confusa. Fez uma pausa e a seguir acrescentou. Eu também esperei muito para olhar em seus olhos. Você disse me conhecer e eu contei que tive sensação igual. Pode parecer loucura, mas em finais de 1098 havia em sonho, e depois isso se repetiu, ao despertar, a lembrança mais nítida que guardava era de seus cabelos. E quando eu acordava a recordação de seus olhos me perseguia por todo o dia. Sonhava o mesmo sonho. Talvez. Não me lembrava de tudo, apenas de seus olhos, o que me enchia de angústia ímpar. Agora que está aqui, quero vê-los bem. Encostou a testa na dele, de modo a que os olhos de ambos se fitassem bem de perto. Ele então beijou-lhe os lábios com ternura, deixando seu coração acelerado como se fosse saltar do peito. Nunca ninguém me beijou assim. Amo seus cabelos, disse, acariciando-os. Amo você, Eugênie. Amo seus olhos, amo você também. Antes de conhecê-lo eu já o amava. Quero falar o quanto antes com seu tio e comunicar que pretendo desposá-la. Não, ela quase gritou. Meu tio não deve saber que você esteve aqui. Tem temperamento violento. É. Nunca deve encontrá-lo, por isso jamais venha no domingo, dia em que ele sempre está aqui. Prometo que nunca se encontrarão. Agora é você que me confunde. Diz que me ama e não quer que eu peça permissão ao seu tutor para desposá-la. Por Deus, não me faça mais perguntas, só me prometa que ficará longe de tio Jacob. Eu vou resolver com ele, dê-me um pouco de tempo. Está certo, não faço mais perguntas e respeito o seu pedido, dou-lhe o tempo que quer para conversar com seu tio. Só não desejo angustiar você. Eugênie atirou-se em seus braços e, sem controlar o pranto, pediu ao rapaz que a esperasse. Ele a deixou chorar recostada em seu peito, alisando seus cabelos. Não sei o que se passa com você, nem vou perguntar. Se algum dia quiser contar-me, eu saberei compreender. Patrick passou o dia inteiro no vale ao lado de Eugênie, ajudou a tosquiar o pequeno rebanho, cortou a lenha, narrou histórias da cruzada, contou sobre Khaldun e a casa do caminho de Dorileia. Falou de Godofredo de Bulhões e de seu estimado amigo Frederic. A tarde já ia para o final quando se despediu. Preciso ir, não quero ter de viajar à noite porque é perigoso, segundo meu pai, há salteadores nas montanhas. Seu pai está certo, existe um bando deles por aqui. Diga-me, vai voltar? Eu não poderia mais ficar sem vê-la. Virei em uma semana, na próxima quarta-feira. Vou esperar por você. Estarei aqui. Até breve, minha bela,
disse, abraçando Eugênia e beijando seus cabelos. Ela permaneceu longo tempo no alto da colina, vendo o cavaleiro se afastar pela trilha. Depois apanhou alguns galhos dos arbustos e, amarrando-os com um pedaço de lã, pôs-se a apagar as pegadas do cavalo. Durante os dias que se seguiram, Eugênia pensava em uma maneira de se livrar de Jacob. Ele jamais aceitaria que alguém pretendesse desposar aquela quem tomara para si. E como dizer a Patrick que era a esposa do tio? Na sexta-feira, Selou Riquene foi à procura do padre Raymond. Encontrou o velho homem a arrancar ervas daninhas do jardim da casa paroquial. Padre, preciso do senhor, estou em apuros. O que aconteceu com minha menina? Tenho de dar um fim em tio Jacob. Filha. Sempre existe uma saída que não seja a do crime. Neste caso não, padre. Tal como o senhor arranca as ervas daninhas para que as flores vivam melhor, é isso que quero fazer. E quem lhe nomeou flor e ao seu tio erva daninha? Ela ficou sem palavras. Todos nos achamos vítimas dos outros, e Jacob não foge à regra. Se perguntar a ele quem é flor e quem é erva daninha, a resposta será o contrário. O senhor conhece minha história. Quem é a erva daninha? Os dois são flores e ervas daninhas. Ninguém é anjo ou demônio, se estamos juntos é porque somos iguais. Mas por que esse desejo agora? Eugênia, removendo a terra com os dedos calejados da tosquia, relatou ao padre seu encontro com Patrick e como se sentia em polos opostos. Feliz por tê-lo encontrado, por ouvir dele que a amava, e ao mesmo tempo infeliz pela sua situação com Jacob. O que posso fazer a não ser matar meu tio? Esperar. Esperar? Até quando? Até ser um amor possível de se concretizar. Ah, sim. E até lá ele conhece uma bela e rica mulher e se casa com ela. Se a ama como disse você também o ama, estão ligados, vai chegar a hora de vocês. O que Deus une ninguém separa. Essa é uma frase de casamento, e se ele se casar com outra estará unido a ela. Deus não liga as pessoas através de rituais, minha filha, e sim do amor. Se você e esse rapaz se amam já estão unidos, é só ter paciência e não sair passando por cima dos outros. O senhor quer dizer que de qualquer jeito eu me casarei com ele? E quanto a meu tio? Você está tendo um tempo com ele, faça o melhor que puder e o prêmio será viver o seu amor. E até lá, o que digo a esse rapaz? A verdade. O senhor só pode estar louco. Se eu contar tudo a ele, nunca mais o verei. Se ele for aquele a quem Deus a uniu, focará ao seu lado. Se ocorrer o contrário, será porque não está unido a você. Então, melhor que ele se vá, pois seria só mais uma desilusão, acompanhada de muito sofrimento. Não posso. Eu jamais conseguiria contar a ele o que me aconteceu. Certo. E na hipótese de você matar Jacob, no que isso facilitaria? Em tudo. Eu seria livre, solteira. E como explicaria a ele o fato de não ser pura? Eugênia respirou fundo e escondeu o rosto com as duas mãos. Ah, meu Deus! Eu nem tinha pensado nisso. Sim, eu já imaginava. Nunca pensamos em tudo quando tomamos decisões precipitadas. Eu não tenho a menor chance de ser feliz algum dia em minha vida. A verdade, Eugênia, diga sempre a verdade. E lembre-se. Ninguém separa o que Deus une. Não suportaria que ele desistisse de mim, padre, é algo maior que eu. Nenhum sentimento pode ser maior que nós, visto que está dentro de nossa alma. Por isto, lembre-se. Os sentimentos são nossos e não donos de nós, logo, podemos trabalhar os maus e não cometer erros em nome dos bons. Você experimenta um bom sentimento por esse rapaz, porém se cometer um crime por isso colocará a perder a pureza dele. São Paulo já dizia há mais de 1000 anos que o amor é paciente e benigno, portanto, não se justifica fazer o mal em seu nome. Embora saiba que o Senhor tem razão, sei também que é capaz de entender o que se passa comigo. Se antes viver com tio Jacob era penoso, agora se tornou insuportável. Sim, eu entendo, e ainda assim lhe digo.
Quanto maior a luta, maior a vitória. Não me perguntou quem é o rapaz. Se quisesse contar, já o teria feito. Eu não perguntaria algo que diz respeito apenas a você. Não faz diferença para mim quem é ele. Não muda nenhum dos conselhos que lhe dei. Para ajudá-la não preciso dessa informação. Se o nome dele não acrescenta nada à nossa conversa, eu deveria conhecê-lo para quê? Guarde o nome e o dono dele em seu coração. Amo o Senhor, Padre. Também a amo, minha menina. Prometa não fazer nenhuma bobagem. E não esqueça que problema algum é maior do que nós. Vou ajudá-la a achar uma solução. Prometo, e agradeço sua atenção mais uma vez. A sua bênção, preciso ir, e que Jesus me ajude. Ele está sempre a nos ajudar, em especial nas horas em que mais sofremos. Somos nós que nos afastamos dele, não o oposto. A jovem beijou a mão do velho sacerdote e voltou para casa ao galope. Capítulo 7. Todas as quartas-feiras, no decorrer do mês de junho, Patrick passara o dia no vale ao lado de Eugênie, e o sentimento recíproco que remontava eras longínquas despertara com vigor singular. Ela não mais podia conceber a ideia de perder o doce cavaleiro, cujos olhos eram seu alento. Ainda não tivera coragem de contar-lhe sobre Jacob, temendo nunca mais vê-lo. Quanto a ele, não fazia cobranças, apesar de não atinar o porquê de o tio não estar a par de suas pretensões. Graças à orientação de Khaldun, aprendera a viver o presente, o futuro deixava a cargo do bom mestre, e assim aproveitava cada minuto do único dia da semana em que podia vê-la. Auxiliava nos serviços com o rebanho, as aves e as hortaliças, fazia as refeições junto dela e falava de Jesus com adoração tão verdadeira que a moça resgatou a ternura e o amor que sempre lhe devotara. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Na quarta-feira do início de julho, Eugênie subiu a colina para esperar por Patrick. Logo que percebeu-lhe a figura ao longe, correu ao seu encontro. Sem desmontar, ele tomou a jovem como um só braço, alçando-a para seu cavalo, e num abraço terno lhe disse ao ouvido: "Estava para enlouquecer de saudade, minha bela. Acho que vou aproveitar que está em meu cavalo e a roubar para mim. Não pode roubar-me, visto que já lhe pertenço. Contudo, nega-se a me acompanhar. Tenho medo." "O que teme?" "Amo-a como a mim mesmo, talvez até mais, posto que morreria por você." A imagem do padre Raymond veio-lhe à mente. "A verdade, Eugênie, diga sempre a verdade." "Patrick, bem sabe que o amo tanto que meu peito chega a doer a sua simples recordação. Mas existe um segredo em minha vida que temo revelar-lhe, por saber de antemão que se você se afastar me atirarei do penhasco sem medo ou remorso. Valha-me, bom Jesus. Eu seria eternamente desgraçado se algo de ruim acontecesse a você por minha causa. Deixa-me excepcionalmente preocupado. O que pode haver de tão grave a ponto de afastar-me de você e levá-la a ato tão insano? Permaneça a meu lado neste único dia que temos. Quero estar hoje com você como se fosse o último. No fim da tarde lhe contarei tudo. Confio em você. Não posso mais omitir nada. Quero que saiba de toda a minha vida." Perto da pequena casa, ele desmontou. Quando Eugênie ia fazer isso, deteve-a. "Não deve ser sempre tão independente, minha bela. Uma gentileza gratifica a quem faz e alegra a quem recebe. Mesmo não ignorando que consegue desmontar sozinha, ajudá-la me faria incrivelmente feliz." Eugênie deixou-se tombar nos braços do amado cavaleiro, com a confiança de um bebê, e em seus braços falou, de olhos fechados. "Os seus braços são, seguramente, o lugar onde eu não me importaria de morrer. Não. Eles são o lugar onde, seguramente, você irá viver. Agora sente-se aqui." Apoiou-a num velho tronco cortado sob frondoso carvalho. Em seguida, pegando o alaúde que trazia pendurado ao ombro, continuou: "Quero mostrar-lhe isto. Trata-se de um instrumento musical trazido do Oriente. Sabe tocá-lo?" "Sim, aprendi com Khaldun, e fiz uma canção para você." Com habilidade magistral,
Ele dedilhou o instrumento e suave melodia se fez ouvir em conjunto com a música do vento morno do verão, que agitava os carvalhos centenários. Eugênie parecia ouvir cada nota não com os ouvidos, e sim com todo o seu ser. A voz de Patrick era absolutamente incomum, potente, mas doce. Às vezes assumia um tom meio rouco que se transformava em falsetes afinados. Ele cantou com a alma, emocionado até as lágrimas, aquilo que seu coração sentia. E a moça, atenta à linda poesia, ouviu em êxtase o que o inspirara a escrever. Eu andei por distâncias imensuráveis, vi céus e estrelas incontáveis e nenhuma delas brilhava como seus olhos. Eu vi o pôr do sol no deserto, seus raios abrasadores esconderem-se nas dunas a perder de vista. No entanto, eles não tinham a exuberância de seus cabelos ao vento. Senti o toque da mão do Papa em minha fronte, o toque dos lábios das mulheres orientais e até o toque do aço frio da espada, e a nenhum deles fui sensível como ao da ponta de seus dedos. Eu provei odores e sabores das mais exóticas nações longínquas. Contudo, tão perto de mim estavam o cheiro da sua pele e o gosto de seus lábios que a nada se assemelham. Senti fome, frio, sede e dor, e agora eu sei que não sobrevivo senão à sua ausência. Por isso, minha bela, digo. Você é a luz dos meus olhos e para toda a eternidade estará dentro do meu peito marcado pela cruz. Nunca houve uma mulher tão amada, só não a amo mais que ama o próprio Jesus. Quando ele se calou, Eugênie exclamou emocionada. Sua voz, quando canta, deixa-me sem saber se desce dos céus ou sobe até eles. Posicionando o alaúde às suas costas, abraçou Eugênie e permaneceu imóvel até que perderam a noção do tempo. Naquele dia não trabalharam, ele executou inúmeras canções orientais e as típicas da ilha, e a partir daí uma nova paixão despertou na moça. A música, que por certo a faria mais sensível e calma. A tarde já ia em meio quando forte chuva se anunciou nas nuvens carregadas e nos raios violentos que riscavam o céu. O fogo crepitava na lareira e o vale tornou-se escuro antes do anoitecer. Sentada em frente ao cavaleiro, em dolorido pranto, a jovem relatou com minúcias tudo o que lhe sucedera até ali, falou da mudança para a casa dos tios, de Thomas, da vergonhosa fuga de sua tia com o amante e enfim, num fio de voz, expôs o malfadado episódio em que Jacob fizera dela sua mulher. Agora eu compreendo. E desiste de mim? Acha que eu menti quando disse que se uma guerra não me matou, sua ausência eu faria? Não pergunte o porquê, porém o fato é que a parte da história que diz respeito a seu tio não me surpreende, eu já sabia. Como poderia? Ainda que pareça loucura, eu lhe asseguro que estava aqui naquela noite. Ela se lembrou de que na mesma noite sonhara com o romano. Faz sentido, não é loucura, eu acredito em você. Por que não me disse antes? Poderíamos estar longe daqui a tempo. Meu pai tem propriedades em lugares distantes. Fala em fugir de tio Jacob? Sim, podemos viver na Normandia ou na Caledônia, onde você quiser. Patrick, meu doce Patrick, não sei se quero ir embora, nem sei se quero um marido. Existem coisas que os maridos exigem das esposas que me desagradam profundamente. Jamais exigiria qualquer coisa de você. Nem fidelidade. Disse em tom de brincadeira. Não. Quando se ama alguém, a fidelidade é consequência, não exigência. Eu sei, estou só brincando. Não é isso que me desagrada. Se eu for sua esposa, vai me deixar cavalgar? Sempre que quiser. Com uma perna de cada lado. Ele deu gostosa gargalhada. Do jeito que você quiser, minha bela. Posso ter amigas e conversar com outras pessoas? Faço questão que seja assim. Mesmo que sejam homens. Por que não? Então venha aqui domingo e ajude-me a matar tio Jacob. Não há necessidade de matá-lo, já disse que podemos viver em local distante daqui. E eu prometi a Jesus não matar ninguém pelo resto de minha vida. Deixe Jacob vivo, é a melhor maneira de pagar pelo que fez. Tudo o que plantamos somos forçados a colher, se o tirarmos do campo, como ele fará a colheita.
E quanto a nós? Sabe que matar significa semear a morte. Eu não quero plantar mais nenhuma semente má, muito menos a seu lado. Quero, antes, fazer o Bernie receber de volta, junto de você, os frutos desse plantio. Prometa-me que não fará mal algum ao seu tio. Confie no que Jesus nos disse. A cada um segundo suas obras. Confia também em mim. Prometo levar você e a senhora Sophie para longe dele e fazer tudo para vê-la feliz, compensando todo o mal que já sofreu. Entretanto, só poderei ajudá-la a ser feliz se você não mais cometer erros que pode evitar, e assim não gerar consequências penosas, das quais ninguém poderá defendê-la. Está certo. Confio em Jesus e em você. O vento assoviava, os raios cortavam o céu e parecia que a bela e pequena ilha seria tragada pelo oceano que se agitava para dentro da terra. Patrick não pôde partir, e naquela noite dormiu nos braços da mulher dos cabelos cor-de-fogo que protagonizara seus sonhos durante a sangrenta cruzada. O dia amanheceu nublado, embora as chuvas demorassem. O cavaleiro despediu-se da mulher amada e rumou para a casa do pai. Segurando o adereço que lhe fora dado por Khaldun, que sempre trazia consigo, dirigiu a Jesus uma prece de gratidão e pediu a Mohammed que cuidasse de seus amigos orientais. No domingo que se seguiu, Jacob não apareceu no começo da manhã, como era de costume. O sol já ia alto quando finalmente chegou, junto com 2 de seus companheiros. Parecendo inquieto e assustado, não dirigiu a palavra a Eugênie, nem ao menos para ofender, como sempre fazia. Passaram pela casa sem entrar e foram em direção ao rio. A jovem notou que tiravam das sacolas algumas peças de seus vestuários e as mergulhavam na água, que se tornava vermelha. Tomada de pavor, aproximou-se e quis questionar, contudo, era claro que, se não houvessem abatido um cordeiro, teria matado alguém. Jacob gritou-lhe que se afastasse e preparasse algo para eles comerem. Pouco depois os 3 entraram e, sorvendo quantidades elevadas de uísque, conversavam em código. Eugênie, apreensiva, deu a volta pela casa e posicionou-se sob a janela. Sem escutar toda a conversa, o que ouviu foi suficiente para deixá-la em pânico. Um dos homens fazia alusões a um filho de Robert Castell. Em desespero, aguardou que os 2 homens se despedissem para ir ter com Jacob. Foi com mãos trêmulas, voz entrecortada e o rosto suando frio que se dirigiu a ele. O que houve entre vocês e os Castell? Os Castell? Não. Eu estive apenas com um deles. Tio Jacob, porque tinha sangue nas vestes. O homem, alterado pelo álcool e pelo acontecimento recente, perdeu o controle. Por que se preocupa com eles? Por acaso os conhece? Dormiu com um deles? O senhor está bêbado? Não, estou lúcido bastante para contar-lhe que seu amante está morto, que agora sei quem era o cavaleiro que esteve aqui, e que retornou outras vezes. Inclusive dormiu com você, sua vadia traidora. Quer saber como o matei? Eu cavei, com minhas próprias mãos, 2 facas em seus belos olhos. Está mentindo, não acredito. Ele riu, a gargalhada peculiar aos alcoolizados. E uma pena, do meu esconderijo vi quando os colonos acharam e recolheram seu corpo, ou poderia voltar lá e trazer-lhe um dos olhos. Aliás, acho que não o reconheceria. Quem sabe uma mecha de seus cabelos. Bebeu mais do que devia, começa a delirar. Pobre homem rico, dizia com voz enrolada, vai enterrar seu filho. Não chore, Robert Castell, ele nem era o primogênito. Vou até lá agora. E se o que está falando for verdade, o denunciarei a esse senhor, que, ao que me consta, tem verdadeiro exército a guardar-lhe o castelo. Volte já aqui, ele berrou agarrando seus cabelos e, após desferir-lhe violenta bofetada, levantou-a e segurou-a pelos ombros. Daqui você não sai. Sentindo a dor física no rosto e a moral no espírito dilacerado pela possibilidade de Patrick estar morto, num esforço sobre-humano ela bateu a testa contra o nariz do tio. Este, devido ao estado de embriaguez, caiu ao chão sangrando e gritando palavrões. A moça correu para a cocheira,
com Jacob já em seu encalço enlouquecido de ódio. Todavia, o homem não conseguiu ser rápido a ponto de impedir que, num salto espetacular sobre o Hyrcane, ela alcançasse a trilha rumo ao castelo vizinho. Por quase 2 horas Eugênie viajou num galope alucinado, enquanto pedia a Jesus que Jacob estivesse apenas tentando aterrorizá-la e que não tivesse cometido tamanha atrocidade. Imaginava os olhos do cavalheiro e a arma de Jacob a penetrá-los impiedosamente. Não, ele não seria tão louco. Coragem para fazer isso teria, porém tratava-se do filho do homem mais poderoso da região, e o lado covarde de Jacob ela conhecia bem. Sempre enfrentara indefesos e mulheres, seus assaltos eram feitos em bando, não ousaria provocar um homem como Robert Castell. Eugênie estava errada, o que confirmou a curta distância do majestoso castelo. O movimento era intenso, carruagens chegavam e saíam a todo instante, grande número de pessoas pelos jardins e cavalos amarrados nas imediações atestavam que algo incomum ocorria. E o fato era expresso em enormes crepes negros que envolviam as torres frontais do castelo, em sinal de luto. Com um grito de dor, deixou o corpo pender ao longo da crina do animal e, puxando os próprios cabelos, chorou e gritou feito louca, entregou-se a uma crise de histeria para, alguns minutos depois, entrar em estado cataléptico tal que qualquer médico da época tomaria por morta. O Hyrcane, habituado à trilha, fez o caminho de volta sem nenhum comando. Quando entrou no vale, 4 horas depois, Jacob já estava lúcido. Ao deparar com a cena, imaginou que Eugênie se matara e, tomando seu corpo nos braços, deitou-a no chão da cozinha. Diabos! Esta louca está morta, gritou. Preciso então me livrar da inválida e sumir por uns tempos. A desgraçada deve ter me delatado ao maldito castelão. Nos estados de catalepsia, o espírito se emancipa parcialmente, numa tentativa de convivência com outros ou por uma vontade patológica, permanecendo ligado aos fatos ao redor e muitas vezes consciente deles, sem, no entanto, poder interagir, pois perde o controle dos órgãos físicos. Assim, uma situação urgente pode trazê-lo de volta, e foi o que sucedeu no caso. A necessidade de proteger a mãe fez Eugênie recuperar as atividades físicas. Sentou-se no chão, sem saber como chegara em casa. Pensei que estava morta, falou Jacob. Eu preferia estar, disse a jovem com a voz entrecortada pelo choro. Se quando morrer for morar no inferno, vou sentir profunda simpatia pelo demônio, porque não pode existir neste mundo nem no outro ser tão covarde, horripilante e cruel como o Senhor. Contou a Robert Castell que matei seu filho. Contei, mentiu. Dormiu com ele em minha casa. Sim, e não me arrependo. O Senhor pôde tirar a vida dele, mas não tem como apagar o que vivia ao seu lado. Desde que aqui cheguei, meus únicos momentos felizes foram aqueles nos quais estive com ele. Isso não pode tirar de mim. Batendo forte em seu rosto, ele gritou. Confessa que me traiu e gostou de tê-lo feito. É a única lembrança que pretendo levar deste lugar. Pensa que com isso consegue o quê? Que eu a deixe livre do cargo de minha esposa. Engana-se, pode fazer o que quiser para provocar-me, será espancada, e terá por castigo ser minha esposa enquanto eu viver. Vou dormir com todos os homens que cruzarem esta trilha. Faça isso. Vou machucar você todas as vezes que chegar em casa, e continuará sendo minha esposa. Mato-o com minhas próprias mãos. Não tenho medo de você. Ficarei fora por um tempo. Sei que os homens de Robert estarão à minha procura, voltarei quando os ânimos se acalmarem. Deixarei um de meus companheiros a zelar pela sua segurança. Vou levar o cavalo, duvido que consiga ir até a vila a pé. Não pode levar o Hyrcane. Ele é meu. Eu o trouxe para cá, foi presente do meu pai. Tente impedir. Dominada por ira descomunal, Eugênie avançou para Jacob, que, demonstrando calma, esperou a jogar-se contra ele e bateu repetidas vezes em seu rosto, com a brutalidade que usaria em outro homem, largou a jogada no chão, com a boca e o nariz sangrando, e, montado em um Hyrcane, subiu a encosta.
Ela ouviu desesperado o ruído das patas do animal que tanto amava se afastando. No dia seguinte acordou sentindo dores atrozes no rosto, que estava desfigurado. Os olhos mal se abriam de tão inchados, bem como o nariz e a boca. As faces tinham hematomas por toda a extensão e um lado da testa estava crescido. Os lábios disformes deixavam os dentes à mostra e o pescoço trazia as marcas das mãos do agressor. Passou a segunda e a terça-feira no quarto, totalmente apática. Só saía para cuidar da mãe. Depois voltava e se punha a mirar o teto indefinidamente, ouvindo a chuva constante no telhado, que mais se assemelhava à música fúnebre. A visão do castelo enlutado não abandonava suas retinas e a lembrança de Patrica queimava qual ferro em brasa de lacerar a alma. Na quarta-feira, dia em que veria o amado, levantou-se e tomada de nova esperança ficou a observar a trilha, que continuou vazia. Esteve sentada por longo tempo sob o carvalho onde ele cantara a canção que lhe dedicara. Cheia de angústia, ao ver que já era tarde e concluir que não mais viria, desceu a encosta e tristemente olhou para a cocheira vazia. Velvete aconchegou-se em suas pernas e ela, sem saber para onde ia, chamou a cadela que a seguiu, solícita. Sentou-se às margens do rio e, com o querido animal no colo, pôs-se a fitar o próprio rosto deformado nas águas cristalinas que corriam céleres para o mar próximo. Foi nesse momento que o ancião protetor espiritual daquele grupo de espíritos devedores aproximou-se e, fixando-se mais intensamente na região do peito, transferiu-lhe energias salutares. Ainda meio sem rumo, acompanhada de Velvete, ela saiu a caminhar para o lado do mar. A praia era pedregosa e as ondas faziam ruído singular quando se quebravam contra as rochas, mas o fenômeno era também espetáculo inigualável da natureza generosa da ilha. Sentada sobre grande rochedo, que era salpicado de espuma a cada onda que o tocava, Eugênie contemplava o oceano que parecia infinito e imaginava o que haveria além daquelas águas. Seria o oceano habitado por monstros, como diziam. Olhou para a linha do horizonte e o encontro azul do céu e do mar lhe trouxe à memória os olhos do doce cavalheiro que se fora, talvez para compor tanto azul. A estrada passava a alguns metros da praia e ela pôde, então, avistar à distância a bela carruagem atrelada a 2 cavalos, que parava. Dela desceu Lúcia Marie, vindo em sua direção. Eugênie. Eu a reconheci de longe pela cor de seus cabelos. O que houve? Foi atropelada por uma carruagem com cavalos descontrolados. Lúcia Marie. Alegra-me vê-la. Fui atropelada por meu tio, que também é meu marido, como lhe contei. Jesus. Que bárbaro. Que fez a ele? Eu traí. Apaixonei-me por outro homem e ele, não sei como, descobriu. E esse homem não a defendeu? Não podia, estava morto quando aconteceu. Meu tio se encarregou disso primeiro. Matou o tal homem? Sim. Segundo ele, perfurou seus olhos, atingindo com finos punhais. E está falando de quem? Meu cunhado foi encontrado morto, na manhã do último domingo, com 2 punhais cravados nos olhos. Foi exatamente nesse dia. Era seu cunhado. E casada com o filho de Robert Castell. Sim. Simon Castell é meu marido, Lúcia Marie empalidecera subitamente. Eu sinto muito, mas não pode imaginar como tenho sofrido. Eu o amava de maneira transcendental, era como se ele fosse parte de mim mesma. Teria morrido em seu lugar, Lucy, embora ande, fale e veja, estou morta por dentro. Você sabia que ele ia se casar? Casar? Como assim? Era comprometido com a filha de um nobre da Germânia, e se casariam ainda este ano. Não pode estar falando a verdade. Amava-me como eu a ele, disse-me várias vezes que pretendia casar-se comigo. Não era de seu caráter a leviandade, ao contrário, era sério e recatado. Gusta-me crer que traía a noiva e enganava você. Eugênia entregou-se ao choro há muito contido. Isso quer dizer que tudo que vivi de mais belo em minha vida foi uma mentira. Não sei, minha querida. Não julguemos meu pobre cunhado, que não está mais entre nós para defender-se, não seria caridoso.
Toda a história tem no mínimo duas versões. Não pense mais no ocorrido, e prepare-se para enterrar seu marido. Meu sogro o matará, com toda certeza. Contará a ele quem matou seu filho? Não sei. De qualquer modo, ele o acabará por descobrir, eu lhe asseguro. Não quero que tema isso. Devido à sua dependência desse homem, posso arranjar-lhe emprego e acomodações para você e sua mãe em minha casa. Minha sogra morreu faz anos, sou hoje a senhora do castelo. Eu agradeço, é realmente uma pessoa bondosa. Venha comigo, tenho remédios na carruagem, precisa tratar seu rosto. Não se preocupe, o rosto dói infinitamente menos que meu coração destroçado. Você tem, por acaso, remédio para as dores da alma? Eu não, você o tem dentro de si mesma, só você pode curar-se dessa dor que a consome. Vamos. Posso levá-la para casa, ou para dar uma volta e se distrair. Podemos ir ver Padre Raymond, que acha? Não vai à igreja aos domingos. Estou tentando fazer um favor para alguém muito querido e, olhe, está quase impossível. Talvez possa ajudar-me. Trata-se de uma carta que me foi confiada para chegar ao destino. Acontece que minha criada de quarto é um pouco, como digo, desprovida de inteligência, não soube explicar corretamente para quem era a carta. Ela é nativa da ilha e não fala o idioma britânico, como eu não falo o dialeto local, tornou-se quase impossível a comunicação. E como eu poderia ajudar? Você mora por aqui. Conhece um vale que tem apenas uma casa. Preciso encontrar uma mulher que mora sozinha nesse lugar. Só que não sei o nome de quem devo procurar. Temos vários vales por aqui, eu mesma moro em um, mas ninguém escreveria para mim, disse envergonhada, eu não sei ler. Se quiser, posso ensinar-lhe. Agradeço. É que neste momento não me interesso por nada. E quanto à carta, nada posso fazer. Não conheço ninguém por aqui além de você e Padre Raymond. Trata-se de coisa urgente. Acredito que sim, do contrário Patrick não se ocuparia disso em um momento de dor. Patrick? Você disse Patrick? Sim. Escreveu uma carta antes de ser morto. Essa carta só pode ser minha. Como, morto? Patrick não está morto. Pois acaba de dizer que foi encontrado morto. Eu própria vi os crepes negros envolvendo as torres do castelo. Eugênia estava histérica. Acalme-se. Percebo tudo agora. Pobre Peter, morreu na mais completa inocência. Não, seu cavaleiro não foi assassinado, e sim o caçula, Peter Castell. Seu tio não sabia, quase ninguém por aqui sabe da existência de Patrick, que passou quase toda a vida na Normandia. Ao ter conhecimento de que você dormira com um dos filhos de meu sogro, sabendo ser Simon casado e imaginando que não procuraria uma amante tão perto de casa, deduziu ser Peter quem estivera com você. E por que ele não está aqui hoje, se toda quarta-feira vinha me ver? Ele partiu para a Germânia, a mando de meu sogro, a fim de comunicar a tragédia à família da noiva de Peter. Esta carta é sem dúvida para você. E deve explicar precisamente isso. Pode ler para mim? Lúcia Maria abriu o envelope e leu pausadamente o que Patrick escrevera. Comunicava a morte violenta e inesperada do irmão caçula e a sua viagem para cientificar a noiva da desgraça ocorrida ao seu prometido. Dizia demorar só um estritamente necessário e despedia-se tratando-a por minha bela. Lucy, mentiu quando disse que na sua carruagem não havia remédio para a dor da minha alma. A jovem senhora sorriu e abraçou Eugênie, que chorava, dessa vez de contentamento. Pode tratar meu rosto, para que não fique deformado. Agora se preocupa com o rosto, disse a amiga, irreverente. Isso é bom. Claro que posso. Se ajudei a curar sua alma, o que não faço com esses ferimentos? Depois de compressas e pomadas, as duas se despediram. Eugênie trazia a carta, que não era capaz de ler, aconchegada ao peito, mesmo não compreendendo os sinais, sabia ter sido escrita por Patrick e isso a fazia valer mais que o próprio ouro. Durante os dias subsequentes,
Eugênie viu grande movimentação de homens armados pela trilha, com o brasão dos Castel nas vestes. Deduziu que estariam procurando pelo assassino de Peter, e o fato de não se aproximarem de sua casa a convenceu de que Lúcia não havia contado ao sogro sobre a autoria do crime. De qualquer modo, a presença daqueles soldados afastara Jacob do vale. Nas 3 semanas que se seguiram ela foi à missa com a amiga, que passava pelo vale antes de ir à igreja, no afã de facilitar o deslocamento da moça. Sempre falavam de Patrick e no domingo Lúcia contou como o conhecera, na Normandia, muitos anos atrás. Patrick tinha sido irmão de armas de seu irmão consanguíneo, que viera a morrer na cruzada, e desde muito pequena ela se afeiçoara sobremaneira a esse amigo, passara ao lado dos dois boa parte da infância e da adolescência. Quando ambos se haviam tornado escudeiros, conhecera a família Castel. Anne, a jovem filha de Robert, estava noiva de um conde da Caledônia, homem que já beirava os 40 anos, viúvo sem filhos, dono de considerável fortuna. A pobre Anne, apesar de inconformada, não tivera escolha. Após 8 anos, com a eclosão da cruzada, Lúcia soubera que seu pai e seu irmão haviam perdido a vida na Batalha de Niceia. Numa visita de condolências, Robert Castel tratara de seu casamento com o primogênito, Simon. Naquela ocasião, já partira em companhia do sogro, ficando aos cuidados de família britânica na ilha, e viera a conhecer o marido no dia do casamento. Na igreja, não conseguira trocar com ele uma única palavra, o que só fizera no suntuoso aposento nupcial preparado no castelo dos Castel. Decorridos 2 anos, Simon ficava muito tempo fora de casa. A esposa sabia que ele tinha várias amantes e gastava suas noites em festas e orgias promovidas por cafetinas da alta roda. Isso não a incomodava. Não sentia ciúme do marido e no que era necessário ele não lhe faltava, sempre a tratava com respeito, era invariavelmente polido e fazia todo o possível para agradá-la. Não obstante, sua vida era vazia, o que mudara nos últimos dias graças ao reencontro com o amigo de infância, que parecia agora ainda mais terno e radicalmente transformado no modo de ver Jesus e o sentido do cristianismo. Conhecer a nova amiga também a entusiasmara. Sentia um misto de ternura e responsabilidade para com ela, e a possibilidade de unir os dois dava-lhe a sensação de deixar em boas mãos aquela moça tão sozinha e despreparada. O que Lúcia e Marie, conscientemente, não sabia era que se tratava de espíritos ligados e comprometidos, desde época remota, e que só agora, quase 1 milênio depois, estavam em condição de se reunir para reparar alguns dos erros cometidos juntos. A misericórdia divina sempre nos dispõe em lugares certos e cria circunstâncias para que nos unamos com as pessoas certas, de cuja convivência necessitamos para restabelecer nossa marcha evolutiva no palco das encarnações sucessivas, que representam no conjunto o grande caminho percorrido pelas almas rumo à perfeição. Portanto, é sempre válido lembrar que não existem coincidências. Tudo nos é preparado com minúcias para que possamos alcançar mais rápido nosso destino final, e qualquer desvio é responsabilidade nossa. Temos total condição de sair vitoriosos de cada etapa do trajeto, ainda assim criamos percalços, e pela urgência de contorná-los nos é dada a chance de nos reunirmos àqueles a quem somos ligados pelos laços do amor ou mesmo do ódio, que nos prende uns aos outros ainda mais que o primeiro. E nesse torvelinho de emoções reencontramos, aparentemente por acaso, pessoas que nos provocam um desejo quase incontrolável de convívio que quebra regras e barreiras religiosas, raciais, sociais e culturais. É a voz inconsciente do passado que grita dentro de nós, chamando a redenção. O sermão do Padre Raymond, naquele domingo, foi intensamente inflamado. Após a leitura do Evangelho, ele se emocionou até as lágrimas ao falar do bom pastor que deixa as 99 ovelhas para ir ao encontro de uma que ficara perdida. Lembrou aos fiéis que Jesus se importa conosco, individualmente, que se nos extraviamos procura por nós sem descanso, até que estejamos todos protegidos no seu redil. Disse ainda que não somos pouco. Somos irmãos muito amados do Mestre, que cuida de cada fio de cabelo que perdemos e sequer notamos. De volta ao vale,
Quando as amigas se despediam, Lucemarie prometeu voltar nos meados da semana para trazer a outra alguns produtos essenciais, de que ela ficará desprovida com a fuga de Jacob, e lhe dar notícias do cavalheiro que não tardaria a chegar à ilha. Lucy gostaria de perguntar se contou a seu sogro o que sabe sobre a morte de Peter. Não, Eugênie, achei melhor esperar por Patrick ouvir o que ele pensa a respeito. Temo que a verdade sobre Peter tenha o efeito de fazer meu sogro odiá-la e dificulte seu casamento com meu cunhado. E bem provável que isso aconteça. Obrigada, minha amiga, você pensa em tudo. Está aí algo que precisa começar a fazer. Pensar. Age no impulso, sem medir as consequências, e sai sempre machucada pelos seus gestos impensados. Você tem razão. E que quando tento pensar eu já fiz ou falei o que não devia. Lucemarie sorriu e, acenando para a amiga, ordenou que o cocheiro partisse. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Eugênie desceu a encosta e imediatamente foi ver a mãe. Relatou-lhe como havia sido a manhã de domingo, palavra por palavra. Contou-lhe sobre o evangelho e o sermão do padre Raymond, que, embora celebrasse todo o ritual da missa em latim, na hora do sermão usava outros 2 idiomas, o dialeto da ilha e o britânico, devido aos inúmeros habitantes do lugar que eram oriundos de terras inglesas. Sophie sentia-se melhor com a atenção da filha e principalmente com a certeza de saber-se importante para Jesus. Nesse momento, alguém bateu à porta do casebre, deixando a moça em pânico. Num fio de voz, perguntou sem abrir. Quem está aí? Sou eu, Thomas. Abriu a porta e se jogou nos braços dele, agarrou-se ao seu pescoço com os pés suspensos no ar, beijando-lhe repetidamente o rosto. Thomas. Senti muito a sua falta, meu bom amigo. Tenho tanto a lhe contar. E imagino que você também. E como? Antes, porém, quero que veja alguém que eu trouxe e está igualmente com saudade de você. A moça saiu para o pátio tomada de singular expectativa. Seria Patrick, seu pai, ou algum amigo da infância comum dos dois. Incapaz de acreditar em seus olhos, começou a chorar ao ver quem estava com Thomas. Tia Maggie olhava com carinho, segurando pequena trouxa que continha seus pertences. Tia Maggie correu e abraçou-a. Por onde andou? O que aconteceu com Samuel? Calma. Uma pergunta de cada vez. Estive em Roma na companhia de Thomas. E quem é Samuel? O homem que a levou daqui. Quem me levou daqui foi Thomas. Estou voltando agora porque Padre Raymond já assegurou-me que seu tio está foragido por causa de um crime que cometeu. Não estou entendendo nada. Tio Jacob me disse que fugira com outro homem, chamado Samuel. É um mentiroso. Sente-se, filha, para saber tudo o que houve naquele dia. Acomodaram-se os 3 e ela iniciou a narrativa. Voltávamos da igreja, eu e sua mãe, quando Jacob apareceu no caminho. Sem maiores explicações, sacou uma faca e avançou sobre mim, que caí e desmaiei de terror. Sua mãe, na tentativa de me defender, jogou-se sobre ele, que a espancou e ao ver que estava morta a jogou-a de um barranco. Thomas, que vinha para falar-lhe sobre seu ingresso na escola de padres, surpreendeu prestes a esfaquear-me pelas costas e arremessou contra ele sua faca, a qual veio atingir um de seus olhos. Transtornado pela dor, Jacob tombou e com grande pedra Thomas golpeou na testa, fazendo-o perder os sentidos. Acordei na casa paroquial e, a fim de me proteger, Thomas não revelou ao padre o ocorrido, disse apenas que estivera com você e lhe participara a decisão tomada. Sua mãe estava morta, nada podia ser feito. No dia seguinte, ainda estava escuro quando parti com Thomas para Roma, onde eu vivia até poucos dias atrás. Agora ele precisou retornar à ilha e, saudosa de tudo por aqui, eu o acompanhei. Pretendia ficar escondida na igreja à sua espera, entretanto, tendo sabido por Padre Raymond que Jacob desapareceu há quase um mês, resolvi vir vê-la. Como você está?
A senhora não pode nem ao menos imaginar o que aconteceu aqui. Primeiro, minha mãe não está morta, está inválida, a bem da verdade, mas viva. E tio Jacob? Não posso falar, tenho vergonha. O que ele fez? Não posso crer que seja o que penso. Oh, meu Deus! Ele sempre a olhou de um jeito estranho. Eugênie ficou em silêncio. Eu devia ter imaginado, não poderia tê-la deixado. Se não tivesse partido estaria morta, não se culpe, tia. Agora que está de volta, podemos nos unir contra ele. E exatamente o que ia propor. Posso ver sua mãe? Sim, porém não se assuste, ela não pode falar ou se mover. Está completamente paralisada. Dentro da casa as irmãs se emocionaram muito com o reencontro. Maggie, tendo o rosto lavado em lágrimas, beijou a irmã. Perdoe-me, Sophie, pelo que meu marido lhe fez e porque a abandonei. Pobre irmã. Eu daria tudo para ouvi-la dizer que me perdoa. Thomas interferiu, afirmando ser possível a comunicação com a doente. Achegou-se a ela e disse: Dona Sophie, pisque os olhos 2 vezes para o sim e uma para o não, está bem? Sofia piscou 2 vezes. Eugênie deplorou todo o tempo que passara sem se comunicar com a mãe, quando poderia ter sido simples fazê-lo. As irmãs ficaram a conversar, enquanto Thomas e Eugênie saíam da casa. Às margens do rio os jovens se sentaram para, finalmente, ele poder explicar sua decisão. Eu realmente sinto muito. Quem sabe uma parcela de culpas seja minha. Não, você foi atrás de seu sonho. Sei que desde a meninice sonhou ser médico. Se eu tivesse me casado com você, naquela ocasião em que a reencontrei na igreja, nada disso teria acontecido. Talvez não. No entanto, coisas boas também não ocorreriam. Sinto-me um covarde. Thomas. Você é um herói, salvou a vida de 2 mulheres em um único dia. E abandonei minha noiva nas mãos de um bandido. Hoje eu sei que está tudo certo. Não poderíamos nos casar. Numa oportunidade você quis e eu não, de outra vez foi o contrário, não era para ser. Não me ama como deve ser o amor de um marido. Como não? Desistiu de se casar comigo? Vim justamente despedir-me de minha família e avisar-lhe que partirei para Alexandria em alguns dias, para regressar dentro de 5 anos, formado, e me casar com você. A moça riu ternamente e balançou a cabeça numa negativa divertida. Se me ama, leve-me com você, ou nunca mais me verá. O rapaz ficou calado por alguns segundos. Não posso, disse assustado. Eu sei. Eu também não iria. Falei apenas para mostrar-lhe que não me ama como deve ser, porque se assim fosse não admitiria a ideia de nunca mais me ver. Ama-me, eu sei, e também o amo intensamente, contudo, é um amor que não difere do que sentimos pelos irmãos. Não tenho irmãos de sangue, é verdade, apesar disso, experimentei esse amor quando conheci Lucia Marie, e notei que se assemelhava muito ao que sinto por você. E veja bem, ela é uma mulher, logo, meu amor por você é de irmão, de amigo, não de marido. E por acaso conhece amor de marido? Eugênie suspirou e seus olhos brilharam. Esse é outro acontecimento que me fez perceber o que sinto por você, meu amigo. Encontrei um homem cujos olhos me atraem como serpentes e me fizeram reconhecê-lo a despeito de nunca o ter visto. E algo sincero, vibrante, que não cabe em mim e transborda por todo o meu ser, capaz de desafiar o mundo. Sinto o cheiro de sua pele no ar, ouço o som de sua voz no vento e sinto sua respiração em meu colo como se dormisse aconchegado em meu peito. E tudo isso quando está ausente, pois quando está ao meu lado eu ascendo aos céus e não vejo nada ao redor de sua figura amada, posto que sua beleza ofusca até a paisagem desta ilha que tanto amo. Se alguém me dissesse, 2 anos atrás, que eu ouviria isso de você e ficaria aliviado, eu jamais acreditaria. Sentia-se responsável por mim, meu Jesus. Desejo que em Alexandria possa aprender tudo o que sempre quis. E que volte o médico não só de corpos, mas de almas também, como foi nosso mestre.
Espero que quando eu regressar esteja casada com esse deus grego, ou melhor, britânico, que tomou de assalto seu coração. E que ele não a leve para o Olimpo, ou sei lá como se chama nosso paraíso, porque pretendo revê-la. Deus nos uniu com amor, este laço é inquebrável. Abraçado carinhosamente a amiga, foi despedir-se das irmãs e, deixando uma série de medicamentos para as feridas de Sophie, partiu para a vila. Dali seguiria para Roma e depois para Alexandria, onde se tornaria médico, contando, é claro, com o patrocínio da igreja, que em época de conflitos armados achava interessante ter padres médicos. A volta de Maggie foi uma bênção para Eugênie, que passou a ter com quem falar e dividir as tarefas. Os remédios fornecidos por Thomas trouxeram grande alívio a Sophie, que, além disso, agora podia expressar seus desejos e insatisfações, utilizando o método que ele lhes ensinara. Num dia de chuva mansa e contínua, tia e sobrinha conversavam à janela, observando o fenômeno tão comum ao local, quando Eugênie indagou: já traiu o tio Jacob? Não, jamais fiz isso. Por que pergunta? Ele dizia que desde que moravam na vila a senhora tinha um amante, que nunca se afastou da senhora. Samuel? Existe esse Samuel? Sim, eles existiam em minha vida, antes que Jacob pedisse a mão de Sophie e meu pai decidisse que deveria casar-se comigo, que era a mais velha. Entretanto, juro por tudo que creio, nunca mais vi o pobre Samuel. Seu tio usou essa história para enganá-la. Quer dizer que tio Jacob e mamãe foram namorados. Meu Deus, pobre mamãe. Será que ela gostava dele? Acho que sim, só que recusava falar no assunto. E hoje, depois de tudo, ela o odeia, tal como nós. Saiba, filha. Desde que Jacob apareceu em nossas vidas, tudo o que trouxe foi sofrimento. Ele magoou a mim, a sua mãe e a você. Tia, tenho tanto medo de ele aparecer e encontrá-la aqui. Só Deus sabe o que pode fazer. Venho pensando muito nisso e tive uma ideia. Nos dias que passei com Thomas, ganhei vasto conhecimento a respeito de ervas, e sei de um preparado que em pequena dose é excelente narcótico, porém se ministrado em quantidade excessiva é fatal, paralisa a ação do coração e em poucos minutos está tudo consumado. Como ela não tem gosto, se uma pessoa ingerir grande quantidade adicionada a um ensopado, por exemplo, não perceberá. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A senhora sabe mesmo fazer esse líquido? Com perfeição. Então fica acertado. Prepare-o e eu me encarrego de fazer tio Jacob ingerir. Combinaram o segredo absoluto do plano nefasto engendrado, e esse foi um grande erro de Eugênie. Se o confiasse a Patrick, Padre Raymond ou Lucie Marie, teria sido demovida de cometer o desnecessário gesto vingativo. Os dias de Jacob na terra estavam por terminar, visto que a misericórdia divina permitiria sua volta antecipada, para que não se endividasse mais e mais, como vinha acontecendo. E não precisava ser pelas mãos dela, já que o próprio Jacob fizera toda sorte de inimigos, desde o poderoso Robert Castell, passando pelos castelões que tiveram seus rebanhos e residências saqueados por seu bando, bem como pelos maridos traídos, até os comerciantes lesados por sua esperteza na hora de negociar os produtos saqueados. Por outro lado, como havia dito a ela Padre Raymond, aqueles a quem Deus une por amor são inseparáveis. Assim, em seu plano reencarnatório constava a união com Patrick, devendo o casal trazer ao plano físico, na condição de filhos, espíritos dos quais eram antigos devedores. Os primeiros ventos do outono já sopravam, agitando as árvores que começavam a perder as folhas, quando Patrick reapareceu no vale. Tinha a expressão sofrida e cansada. Eugênie subiu a encosta correndo, para se jogar ofegante nos braços do cavalheiro. Minha bela. Não houve um só dia em que não pensasse neste momento. Você não pode imaginar o que eu senti quando achei que estivesse morto. Sim, eu posso. Minha cunhada, Lucy, contou-me em pormenores tudo o que sucedeu. Meu doce cavaleiro. Que Jesus seja louvado por eu poder ver a luz de seus olhos,
que cheguei a imaginar misturados ao azul do céu e do mar, de onde provavelmente eles vieram. Patrick segurou as tranças dela e, desfazendo-as, falou em tom apaixonado. Certa feita lhe disse que morreria por você. Hoje já não penso assim. Se a ideia de minha morte lhe causa tanto sofrimento, prefiro que você morra primeiro, porque, mesmo sabendo da dor superlativa que isso me causaria, prefiro ser eu a sofrer. Eu não sei o que dizer. Nunca vi tamanha demonstração de amor. Nenhum gesto pode ser maior que o amor. O que Jesus fez por nós ainda é menor que o amor que ele nos dedica. Seria impossível traduzir o amor em gestos ou palavras, visto que transcende as capacidades humanas. E algo muito maior, que somos obrigados a sufocar em um corpo perecível. Você diz coisas que ultrapassam o meu entendimento. Ele sorriu, terno. Não precisa entender o que eu disse, guarde apenas a convicção de que tenho por você amor imensurável. Os dois desceram a encosta rumo à pequena casa. Percebendo a cocheira vazia, ele perguntou pelo belo animal que a jovem possuía. Eugênie contou engasgada que o tio, na tentativa de isolá-la ainda mais, levara o cavalo que seu pai lhe presenteara quando ainda era um potro e que ela tanto amava. Encontraram uma guia cuidar do fogo, de vez que os ventos esfriavam o ambiente. Após alguns minutos de conversa, a tia de Eugênie já se tomara de carinho por Patrick, que lhe trouxe a lenha cortada e a depositou ao lado do pequeno fogão. O dia passou rápido. Patrick, na hora de ir, propôs que elas o seguissem para local seguro. Lamentavelmente, o desejo incontrolável de vingança não lhes permitia sair dali. Obstinavam-se em esperar e executar o plano funesto. O cavaleiro partiu, então, recomendando que tomassem cuidado, pois não sabiam exatamente quando Jacob voltaria. Fazia meses que estava foragido e as buscas infrutíferas dos homens da guarda do castelo já não eram tão intensas. Capítulo 8. Os dias correram céleres, o mês de dezembro se iniciou, trazendo um frio cortante. Embora a neve não cobrisse toda a paisagem com seu branco impecável, notavam-se aqui e ali pequenos amontoados de gelo. Num domingo de manhã Maggie abriu a porta, sentindo o vento que soprava frenético e gelado, trêmula, deu uma olhada pelo pátio do lado da trilha, na tentativa de avaliar se poderia ou não ir assistir à missa. Seus olhos se encheram de pavor. Os montículos de gelo espalhados pela área continham pegadas de botas, que pelo tamanho eram masculinas. Parecia que o dono as deixara de propósito, já que não haveria necessidade de pisar porções dispostas tão irregularmente. A mulher chamou pela sobrinha, que preocupada deu a volta pela casa e teve surpresa aterradora. Na soleira da porta, do lado do rio, uma ovelha fora trucidada cruelmente, sem que faltasse nenhum pedaço do seu corpo. Portanto, não era ação de predadores naturais, alguém sacrificar o pobre animal na tentativa de atemorizá-las ou, quem sabe, enviar-lhes um recado tétrico. As duas entreolharam-se. Tio Jacob. Eu aposto que sim, precisamos estar preparadas para enfrentar esse miserável. Tia, estou com medo. Acalme-se, Eugênie. Para vencermos um inimigo perverso, precisamos superá-lo em perversidade. O líquido está pronto, vamos aguardar o desgraçado. Lucemarie descia a encosta. Eugênie, não me esperou na trilha. Não vai à missa? Não, Lucy, não podemos deixar minha mãe hoje. Veja com seus próprios olhos, penso que meu tio esteve rondando a casa, ele deve andar por perto. Vá. Não é seguro que fique aqui. Reze por nós. Vocês também não devem ficar. Convém saírem daqui imediatamente, pediremos ao cocheiro que nos ajude a transportar sua mãe. Não podemos passar a vida inteira fugindo desse homem, precisamos acabar logo com isso. Vai e reze por nós. Como vou deixá-las nesta situação de perigo? A bela entidade de barbas prateadas achegou-se a Lucemarie. Não se justifica a sua presença, Lucy, apenas correrá perigo junto a elas, será mais útil se partir em busca de ajuda. Como se ouvisse a voz do ancião, ela decidiu com firmeza. Está bem. Parto agora,
Mas não para ir à missa. Vou avisar Patrick do que está vendo. Não. Eugênie gritou desesperada. Não pode expor Patrick ao perigo iminente. Sabe do que meu tio é capaz. Lembra-se do que fez ao Peter? Não seja tola. Patrick é um cavaleiro treinado, e esteve em uma guerra por 3 anos. Por acaso se acha mais preparada para enfrentar um bandido que um guerreiro? Seu tio matou Peter porque o pobre nunca pegou uma espada, e ainda o fez com a ajuda de 2 comparsas. Patrick sabe se defender, e jamais me perdoaria se omitisse dele o que estou vendo aqui. Não posso atender seu pedido. Estou voltando, e que Jesus as proteja até que a ajuda venha. Lúcia Marie deu ordem ao cocheiro para fazer o trajeto o mais rápido possível. Eugênie pôde ouvir o estalar dos chicotes e os animais debandarem em disparada. Com as portas aferrolhadas, as 2 ao lado do fogo, apreensivas, aguardavam a visita anunciada. Permaneceram imóveis e silenciosas por mais de 1 hora, até que fortes batidas na porta as fizeram tremer. Maggie correu para o quarto e enfiou-se dentro da arca que servia de roupeiro, com o coração quase a saltar pela boca. Eugênie caminhou para a porta. Quem é? Abra logo, não posso expor-me assim. A voz odiosa de Jacob se fez ouvir. Sentindo gelar cada célula de seu corpo, ela desejou ardentemente que Patrick estivesse ali. Os pelos de seus braços se eriçaram, os olhos lacrimejaram, o queixo batia sem cessar e ela perdeu o controle de suas funções fisiológicas, sentiu as vestes molhadas e o frio aumentou ainda mais. Abra esta porta, Eugênie. Não sabe que os homens dos Castel querem matar-me? O medo tornara-se terror, que dera lugar ao pânico e por fim ao estupor, que é o medo dotado de componente paralisante. Cansado de esperar, Jacob pôs a porta ao chão, entrando de uma vez. Quem está aqui com você? Por que diabos não abriu? Desculpe-me, tive medo. Não reconheci a sua voz. Não pergunta por onde andei. Ela não respondeu. O que fez em minha ausência? Novamente o silêncio. Que droga! Outra inválida. Não fala mais e se urina como um bebê? Onde está aquela atrevida que deixei ao sair? Tem medo de quê? Do Senhor. Porque matou a ovelha. Eu não matei ovelha alguma, também encontrei morta, deve ter sido algum de meus inimigos. Nunca sei quando mente ou fala a verdade. Isso é problema seu. Tem alguma coisa para comer? Estou faminto. Rapidamente, ela serviu um prato do ensopado de batatas que fumegava na lareira e, tremendo feito arbusto ao vento, nele despejou todo o conteúdo do frasco que Maggie preparara. Colocou o prato em frente a ele e saiu dizendo que ia se trocar. Na verdade, o que não queria era vê-lo morrer. Ficou no quarto por longo tempo, a esperar que o veneno fizesse efeito. Só 1 hora mais tarde, afastando um pouco o improvisado reposteiro, viu Jacob com os braços estendidos sobre a mesa e a cabeça pendente no peito. Abriu a arca, comunicou à tia que ele estava morto e chamou-a para ajudar a remover o cadáver. Maggie saiu do esconderijo trazendo no rosto expressão de alívio. Quando entraram na cozinha e se dispunham a retirar o morto, a surpresa foi petrificante. Jacob se espreguiçava, com sarcasmo no rosto, e cinicamente dirigiu-se às mulheres atônitas. Ora, nem sou muçulmano e estou com 2 esposas. Querida Sara, que bom revê-la. Afinal, é minha primeira esposa e esta tem privilégios. Querida Eugênie, para mostrar quanto a amo, divido com você a árdua tarefa de cuidar de minha adorável sogra. Já alimentei a pobrezinha, e olhe que dei a ela minha própria comida. Olhando para Sophie, as 2 não puderam acreditar. Seus olhos estavam parados, o rosto assumira um tom violeta e quase negro. Eugênie aproximou-se da mãe e chamou, primeiro em tom normal, depois aos gritos. Sophie continuava imóvel. A moça deitou a cabeça sobre o peito da morta e chorou a dor da separação e do remorso. Sabia que, embora tivesse sido Jacob a dar o veneno, a assassina da mãe era ela mesma. Nem teve tempo de prantear suas dores, pois viu que Jacob, terrivelmente irado,
avançava sobre Maggie. Correu em defesa da tia, jogando pesada panela de ferro contra ele. Errou, porém foi o suficiente para chamar sua atenção e fazê-lo largar a mulher que espancava brutalmente. Pensou ser esperto o bastante para me envenenar, sua pirralha ridícula. Você não sabe nem de longe com quem está lidando. Porque deu veneno a ela. Devia ter matado a mim. Mamãe não lhe fez mal algum. Não tenha pressa de morrer, sua estúpida. Poderia ter sido diferente, eu amava você. Repúdio sua maneira de amar, o senhor é doente. Você nunca será esposa de outro homem. Com dentes e punhos trancados, ela fixou o olho do tio e, expressando em palavras tudo o que lhe ia na alma, pronunciou cada vocábulo vagarosamente. Eu não quero ser sua esposa, deixe-me em paz, seu desgraçado. Sinto náuseas quando me toca, odeio seu cheiro de suor e o timbre da sua voz me irrita. Quando o vejo chegar tenho ímpetos de passar umas facas em sua garganta e vê-lo sangrar até morrer. Eu odeio, nunca vou ter pelo senhor sequer uma gota de afeto. Pela primeira vez na vida Eugênie via naquele homem um ar de desolação. Parecia magoado no mais íntimo. Sua voz era pausada e triste quando se dirigiu a ela. Eu sinto muito. Gostaria de ser feliz com você, dar-lhe uma boa casa, bonitos vestidos e até joias. Tudo de que precisava nem era um filho, era antes uma demonstração de carinho de sua parte. Qualquer coisa, por menor que fosse, e eu seria melhor. Nunca esperei ouvir de você que me amava, mesmo que fosse meu maior desejo. Se me dispensasse uma gentileza, só uma, mostrou o dedo indicador, eu teria sido melhor. Se me fosse fiel, eu me sentiria ditoso e faria tudo por você. Entretanto, o que recebi de você não foi diferente do que lhe dei. Sempre me tratou com aspereza, traiu-me impiedosamente na minha própria casa e só não me espancou porque não tem força para tal. Pior que isso, tentou matar-me. Não posso admitir a ideia de algum homem neste mundo ouvir de você que o ama. Dói profundamente em meu orgulho, porque nunca o consegui. Matei o filho de Robert Castell por saber que disse isso a ele.